Olá, seja muito bem-vindo a mais um consultório médico do seu Diga Doutor. No programa de hoje falamos sobre a principal causa de morte em Portugal, o AVC. Afinal, quais são os sinais de alarme? Como é que pode ser feita a sua prevenção? Para nos ajudar hoje a perceber tudo isto e muito mais, recebemos o especialista em prevenção primordial do AVC, o neurologista Dr. Fernando Pita. Olá, muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Antes que tudo, tenho que dizer que já andava atrás de si, entre aspas, há algum tempo. Para mim é um privilégio tê-lo aqui no bom sentido, e fico muito feliz. É um programa especial para mim, porque é um médico que reúne muitas qualidades em que eu me revejo. Quando eu for grande, quero ser como o Dr. Fernando Pita. Eu digo isto muitas vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é isto, então, do AVC? O AVC é só a causa principal de mortalidade e morbilidade cá em Portugal e mantém-se. Ou seja, ocorre por lesão vascular dos vasos cerebrais. Há dois grandes tipos, isquémicos e hemorrágicos, mas, em facto, a origem dos dois tem a ver com algo que é comum, que acontece 30, 40 anos antes do AVC ocorrer e que se chama doença ateromatosa. Mais... Temos aqui uma imagem para nos ajudar na distinção dos dois tipos. Os fatores de risco vascular, para a FART, para a AVC, os fatores de risco vascular estão implicados também na gênese da demência. Demência global, demência vascular, aquilo que se chamava antigamente aterosclerose, e mesmo da demência tipo Alzheimer. Os fatores de risco são o grande fator de risco vascular para... Já lá vamos. Nós sabemos que dois terços, sensivelmente, dos AVCs são isquémicos. E temos aqui esta imagem que nos ajuda a perceber. As pessoas muitas vezes não percebem e pensam que são coisas tão distintas. Por exemplo, nós conseguiríamos explicar quase da mesma forma o que é um infarto e o que é um AVC. São quase a mesma coisa. Conseguimos explicar da mesma artéria. Forma. É a fragilidade da artéria, a lesão, a doença da parede da artéria é comum à doença isquémica e à doença hemorrágica. E tem a ver com algo que é operativo ao longo da nossa vida e que deve e pode ser prevenido desde criança. Resumindo lá para casa, exatamente. A alteração dos estilos de vida é sempre o mais importante. Principal, manter uma dieta saudável. Nada de dietas de modas. A dieta saudável é realmente a nossa dieta, a dieta mediterrânea, exceto o sal. Temos de tirar o sal. Usamos sal demais. Com uma riqueza grande em termos de vegetais, de frutas, poucas carnes vermelhas, peixe, marisco, para quem pode, carnes brancas e a atividade física mantida ao longo da nossa vida. Cessação tabágica fundamental. Nem mais. Evitar o tabaco, cessação, evitar de raiz, ou seja, nunca fumar. Evitar a obesidade, principalmente a gordura abdominal. E estar atento para os maiores fatores de riscos prevalentes em termos populacionais, que são as grandes causas do AVC. Nomeadamente a hipertensão, diabetes, depois dislipidémias, as arritmias associadas. E a fibrilação auricular, principalmente a grande arritmia. Okay. É tão simples como isso. AVC, demências. Nós, para as pessoas visualizarem também lá em casa, estamos a falar de uma alteração da estrutura dessa artéria. O sangue que devia chegar a uma certa zona do cérebro deixa de chegar de forma habitualmente mais ou menos súbita. Como já disseste, a doença vem de trás, são os tais anos que precedem a doença, mas na altura em que ocorre, temos ali um trombo, um coágulo, a obstruir a passagem do sangue. Essa zona pode ficar assim de forma irremediável, de forma irreversível, ou não. Ou podemos ir lá tratar. Neste momento é assim, há o tratamento de fase aguda do AVC. O AVC deve ser prevenido, ponto final. Há notícias boas. Na última década houve uma diminuição da incidência do AVC à volta dos 46%. Isso tem a ver não com avanços médicos, tem a ver com a educação da população para a saúde, ou seja, prevenção primordial e educação para a saúde. São praticamente sinónimos. Mas na fase aguda, quando ele acontece, deve ser ativado e deve ser ativado o 112 no sentido de podermos fazer alguma coisa em tempo útil. Sinais de alarme internacionais. 3. Face, assimetria facial, boca ao lado. Força, perda de força do membro superior. Fala, alteração da capacidade de comunicarmos, de falarmos. São os 3 grandes sinais de alarme e, caracteristicamente, o AVC, quer isquémico, quer hemorrágico, caracteriza-se por um início que nós chamávamos ictal, tanto que em Espanha usa o termo ictus para o AVC. Ictal quer dizer súbito, perfil vascular de instalação, súbito, ictal.
E, ao contrário do infarto, que é mais fácil de perceber porque dá dor, o AVC, na maior parte dos casos, Não dá dor. grande maioria, não tem dor. O doente tem o déficit, a falta, a perda de função, mas não tem a dor que o desperta e o alarma. No entanto, estes três Fs da face, Da não é? fase aguda. São típicos da fase aguda. Claro que nós podemos juntar aqui mais 2 Fs. Podem haver concomitantemente sinais de alteração da visão, com falta de visão, escotomas, por aí Visão fora. dupla. Diplopia, exatamente. Ou então, noutro tipo de AVCs, numa pequena porcentagem, também a pessoa ser precedida de uma forte dor de cabeça, de uma cefaleia também intensa. Mas, de facto, Em os termos 3 Fs já populacionais, falámos. estes 3 Fs são fáceis de fixar e é um alerta, um alarme e a possibilidade de intervenção em tempo útil. Porquê há a possibilidade de intervenção em tempo útil? E isso, vou pegar por aí para dizer dessa importância, porque as pessoas às vezes pensam que podem ajudar das formas mais recambolescas e complexas, mas a melhor ajuda é ligar para o 112. Porquê? melhor ajuda é ligar para o Porque o 112. doente pode ser e deve ser referenciado a um sítio que esteja preparado para atuar e tratar na fase E há aguda. uma rede instalada cá em Portugal que chama-se Via Verde Coronária, Via Verde do AVC, que está apta a decidir o que irá fazer mediante uma série de perguntas. Uma pessoa, quando está numa aflição, liga ao 112, tem uma série de perguntas que são desesperantes, mas são extraordinariamente importantes, porque isso é que vai permitir decidir o que é que vai ser naquele doente particular. Temos aqui a imagem precisamente da tal Via Verde, Ok? e aqui o tempo é fundamental. O tempo é fundamental. Quanto mais rápido a pessoa chegar a esta unidade apta a tratar, mais sucesso vai ter o tratamento, não é? Pode-se fazer a diferença entre salvar uma pessoa ou não salvar, certo? É isso mesmo. Qual é a grande diferença entre o AVC isquémico e hemorrágico, ainda não, para as pessoas perceberem lá em O casa? AVC isquémico é um vaso que entope. Pode entupir localmente ou pode ser um coágulo que se desprende, por exemplo, do coração ou de uma artéria maior e que vai entupir à frente. O AVC hemorrágico é um vaso que rebenta e inunda o cérebro que está fechado numa cavidade craniana que não expande. Então, apesar de Agora, nós dizermos a doença de base em termos de artérias, os mecanismos de prevenir essa doença são iguais. São iguais. São idênticos. É a mesma doença. No entanto, sabemos que os hemorrágicos podem ser um pouco mais graves e podem ter maior morbilidade habitualmente. Os hemorrágicos são mais graves na fase aguda, o que não implica que depois, numa fase posterior, na sobrevivência da fase aguda, em termos de reabilitação, não possam mesmo ter, mas isso depois passa a palavra aqui, Vamos passar a palavra ao nosso colega. Entretanto, uma boa recuperação. O que eu queria também chamar a atenção é que Portugal tem uns índices de saúde em algumas matérias, em algumas áreas brilhantes, e estamos no top, mas neste caso, Portugal é dos países da Europa onde se morre mais por AVC, certo? É isso mesmo. Como eu disse, estamos ao nível dos países de leste, embora na última década tenham a mortalidade descido significativamente, estamos cada vez mais próximos, ainda não chegamos, mas estamos cada vez mais próximos da média europeia. Isso tem sido um esforço de uma geração e que vai continuar. Agora, importante, realmente, é a prevenção primordial, educação para a saúde. Nunca é demais reforçar, eu vou pedir aqui o nosso quadro dos fatores de risco. Mais uma vez, nunca é demais, já aqui falámos, é só em termos de resumo, a cessação tabágica, ou melhor, a evicção do consumo de tabaco na sua globalidade, como já disseste, é obviamente dos mais importantes, combater o sedentarismo, as doenças crónicas que estão aqui ativamente implicadas, a diabetes, a hipertensão, obviamente, a chamada aterosclerose que tu já explicaste e essa deformação na estrutura da artéria que anos mais tarde pode acabar, culminar no AVC e, obviamente, quem já tenha tido AVCs anteriores ou que ainda não explicámos, os chamados AITs, os acidentes isquémicos transitórios de repetição, que num dia mais tarde, se não forem tratados, lá está, com medicação, mas a alteração dos tais estilos de vida, podem culminar também no AVC. Deixa-me recuar um bocadinho, que é, aconteceu um acontecimento agudo a um determinado doente, o AVC. Porquê? Porque tinha uma arritmia cardíaca ou porque tinha uma doença ateromatosa. Porquê? Porque era hipertenso, porque tinha diabetes e porque fumava. Ora, o que nós temos de intervir é antes, ou seja, evitar a hipertensão, reduzir o consumo de sal, detectá-la e tratá-la a tempo. Em termos dietéticos, ter uma dieta regrada, saudável, manter a atividade física de forma a evitar a diabetes, evitar a hipertensão, tratá-las quando necessário para evitar a fase final, que será a doença ateromatosa e o AVC, ou o infarto. Fernando, por isso é que nós trouxemos estes objetos, trazemos sempre porque as pessoas gostam muito e ver para crer.
temos ali um medidor de tensão que simboliza que as pessoas devem ter o que nós chamamos a batata quente na mão. Antigamente a pessoa estava à espera de ir ao médico para medir a tensão. Felizmente, desde o nosso saudoso Fernando Pádua e dos meus colegas de Medicina Geral e Familiar, que dizem isto há 50 anos, as pessoas têm que controlar a sua saúde. Não podem estar à espera de ir ao médico para saber se está com a tensão alta ou a tensão baixa, mais porque se diz que a tensão alta não se sente, mede-se. Nem mais. A tensão alta não dói. Não dói, lá como o AVC. Temos aqui a balança a simbolizar o controle do peso, o tabaco, o perímetro abdominal muito importante, os ténis que simbolizam as caminhadas, e não é preciso ir para um ginásio, basta uma boa caminhada, não é? A ritmo bom, a Organização Mundial diz isso há imensos anos. Uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana seria um mínimo, básico. Não é? Um mínimo possível, e de facto olvidarmos o sal. Diz, Fernando. Há aquela coisa do ginásio e da fidelização que as pessoas faltam e gastam dinheiro e não vão. Isto é muito mais simples, vão para a rua. E já agora apanham um bocadinho de sol, também faz bem, a prevenção da demência. E vitamina D. Muito bom. Já continuamos esta conversa com o Dr. Fernando. Vamos conhecer agora a história do Sr. Francisco, a quem um AVC mudou por completo a sua vida. Ora, veja. Cerca de 14 anos atrás, teve um sério problema de diplopia. Portanto, via 2 imagens ao mesmo tempo. À custa disso, fui visitar o Dr. Pita e da neurologia. Me foi diagnosticado, pronto, não sabia o que era, deu remédios e mais remédios, até que me pediu um TAC. E desse TAC resultou ter visto o que é que aconteceu. Portanto, tinha um problema sério na parte frontal do cérebro. Portanto, à custa disso, fiquei incapacitado de exercer engenharia. A partir daí, pronto, tenho sido os seguimentos normais com o Dr. Fernando Pita, tenho ido à cardiologia para ver também de onde é que veio o coágulo, porque ele teve uma insuficiência cardíaca grave e, portanto, foi de onde surgiram provavelmente os coágulos que provocaram o que me aconteceu no cérebro. Não é? E a partir daí, pronto, correu tudo bem, o Dr. Pita lá me conseguiu medicar e fazer os remédios devidos, continuou a ser seguido na neurologia e na cardiologia. O trabalho que tinha era tão preocupante para mim que, de facto, trabalhava até muito tarde na noite e levantava-me também muito cedo, portanto, não tinha tempo de me preocupar com esses pequenos problemas que agora se revelaram grandes problemas. Tinha um colesterol alto, tinha grandes picos de hipertensão, e, portanto, também, quando fazia os exames nas empresas, também diziam-me que eu tinha qualquer coisa, mas nunca se descobriu o quê. E, portanto, a partir daí, originou-se toda esta fase em que tive de problemas da visão, problemas de ir à neurologia, problemas de ir a cardíacos. E, portanto, a partir daí, pronto, resultou o que está a ver agora. Continuo bem, mas continuo medicado, logicamente. Quer pelo Varfin, portanto, para tomar anticoagulantes para o cérebro não sofrer com os coágulos, e fora isso, portanto, a varfarina e os remédios lógicos do colesterol. Portanto, continuo a passear, a ler, deixei de praticar desporto que fazia todos os dias, portanto, fazia karatê, voleibol, futebol de salão. A partir daí, pronto, passei a caminhar e a tomar remédios e a ler. Fernando, queria pegar aqui neste caso para falar de várias coisas. Falou e muito bem nos fatores de risco que tinha, não é? Que são os tais que nós queremos tratar na prevenção primordial, não é? E evitar tê-los à partida, não é? Mas depois de acontecer o evento agudo, também. Claro. Fazer o mesmo tipo de prevenção. É claro que mudaram coisas, falou muito importante, continuar a caminhar, continuar a ler, manter a sua atividade cerebral também é fundamental. Já falámos aqui na associação com a demência, e isto é tudo prevenção da tal conceito de reserva cognitiva, que é muito importante, não é? As pessoas manterem-se ativas, começarem um hobby diferente, fazerem qualquer coisa diferente também é fundamental, faz parte do tratamento do AVC também. E depois queria que abordasse aqui a importância das classes terapêuticas dos anticoagulantes e dos antiagregantes plaquetários. Okay.
Então, começando pela prevenção. É um contínuo. A prevenção primordial, a prevenção primária, depois de termos a hipertensão, a diabetes, a hipercolesterolemia, e a prevenção secundária depois da ocorrência do ictus, do AVC, do episódio. Os fatores de risco são os mesmos, os mecanismos são os mesmos, que estão operativos, e a classe de medicamentos que utilizamos acaba por ser a mesma. Contínuo ao longo do tempo e da vida. Relativamente à pergunta que fizeste da anticoagulação e da antiagregação plaquetária, a anticoagulação tem indicações muito dirigidas ao êmbolo que nasce no coração. Pode haver causas raras, as trombofilias que poderão ter indicação, mas isso é raríssimo. É raro. A indicação da anticoagulação tem a ver com doenças cardíacas que nós sabemos que potencialmente são geradoras de coágulos que irão provocar, desprendendo-se, o AVC à distância. E aí usamos os anticoagulantes, quer o clássico, o Varfin, quer, no caso... As novas classes. As novas classes, no caso da fibrilação auricular. No entanto, há pessoas que optam por manter... Há aqui vários fatores também de adesão terapêutica e também de preço, claro que... Mas isso são outras questões. Não vamos entrar por aí. Não interessa, o que interessa é que a pessoa identificar os fatores de risco e se há ou não indicação para anticoagular. E tratar certo? de acordo. Mais vale fazer do que não fazer. Okay. Ainda não falámos de uma área também muito importante. Na medicina nós sabemos que se há uma área em que evoluiu bastante é na área do que nós chamamos os MCDTs, os meios complementares de diagnóstico, no campo da imagem, e a neurologia foi das áreas em que mais evoluiu no campo da imagem. Que exames são importantes aqui no diagnóstico e no follow-up destas pessoas, destes doentes? Na fase aguda, à partida, um TAC cranioencefálico. É assim, houve uma grande revolução no tratamento do AVC de há 2 anos para cá. Nós já tínhamos há 10 anos a trombólise, o químico que permite dissolver o coágulo num número de 5, 10% idealmente de doentes, e desde há 2 anos a esta parte temos um meio mecânico de uma especialidade muito diferenciada, que é a neuroradiologia, que permite, por dentro dos vasos, ir até ao coágulo e, como se fosse um saca-rolhas, tirar e desobstruir a artéria. E tem sido uma revolução, não só cá em Portugal, como em todo o mundo. Isto em termos de técnicas terapêuticas para o AVC da fase aguda. Relativamente à imagem, quando eu comecei a trabalhar há 30 e alguns anos, conseguir um TAC era uma coisa perfeitamente fora do normal. O TAC continua a ser o meio de imagem básico na fase aguda do AVC, sabendo que alguns centros podem ter muito mais informação, não eu em Cascais, que só tenho o TAC, mas os centrais, os hospitais centrais, de referência, usando quer a ressonância, quer a angiografia, que é um primeiro passo para a eventual recanalização mecânica. Queria voltar a reforçar um conceito também que é importante para a população, da importância de não irem pelo seu próprio pé. 112. 112. 3 Fs, face, força, fala, 112. Responder às perguntas, ter alguma calma para responder às perguntas e deixá-los decidir o que fazer. Raramente ir para o hospital pelos seus próprios meios, isso deve ser evitado. Podemos estar a perder tempo, não é? Podemos estar a perder tempo. E chegamos ao tal hospital mais próximo e não ser um centro de referência para tratamento da fase aguda. E aí a pessoa, até ou familiar ou amigo, teve esse gesto, obviamente com boa intenção, mas assim está a prejudicar a própria pessoa. E é esse conceito que eu gostava de reforçar, e nunca é demais. Já aqui fizemos o programa sobre o infarto, com o nosso colega Helder Pereira da Cardiologia, e este projeto também do Stand for Life também é válido, porque estamos aqui a falar nas mesmas coisas sempre. A pessoa que pensa que está a ter um infarto e desloca-se para o hospital mais próximo pode estar a contribuir para a morte daquela pessoa. Ativar o 112, ligar, ter calma, responder às perguntas e deixá-los decidir o que fazer. Muito obrigado por este esclarecimento. Agora vamos tentar responder a algumas dúvidas que nos chegaram através do Facebook. O Sr. Orlando Sines perguntou: sofrer de um AVC contribui para vir a ficar com demência? Sim, inegavelmente. Por várias razões.
Primeiro existe uma entidade que é a demência vascular. Provavelmente cá em Portugal é a segunda causa mais frequente de demência a seguir à doença de Alzheimer. Tem vários tipos, não vale a pena estarmos a falar isso, mas era aquilo que se chamava antigamente a aterosclerose, que os nossos avós na aldeia tinham a aterosclerose e a demência vascular continua a ser altamente prevalente. Isto por um lado. Por outro lado, os fatores de risco vascular, a hipertensão, a diabetes, a dislipidémia, as arritmias cardíacas, mais a falta de atividade física e uma dieta errada, mais a não ou o evitar o uso da atividade intelectual, o desistir de manter a atividade intelectual, são fatores de risco para a demência. Quando nós estamos a fazer a prevenção do AVC e do infarto, estamos a fazer também a prevenção da demência. Muito bem. Okay? É isso mesmo. Já aqui falámos e vamos sempre continuar a falar. Reforçar. Não quer demais. A dona Júlia Val pergunta: o que é mais grave, a localização do AVC ou a extensão do mesmo? As duas. Porque há zonas críticas que um pequeno AVC deixa estragos enormes. E há extensão de AVC em termos de território cerebral muito extensa que deixa estragos enormes. É claro que toda a gente pensa, mais vale ser pequeno, sim, mais vale ser pequeno, mas depende também da localização. Claro, e já agora também ainda não fala, podemos aproveitar agora para falar quais são assim as sequelas major e clássicas dos AVCs isquémicos. Temos as parésias, os motores, falta de força. Motoras, marcha, visão, equilíbrio, linguagem e as sequelas cognitivas. São as principais. Para os grandes grupos. Temos mais uma pergunta. A dona Wanda Teixeira perguntou: é verdade que a maioria dos AVCs não causam dor? Sim, já falámos sobre também isso. Já aqui, isso é a grande dificuldade da fase aguda de alertarmos e pedirmos ajuda, porque não temos, ao contrário do infarto, que há a dor, que é típica e que toda a gente sabe e imediatamente reage. No AVC, às vezes, uma pessoa espera, senta-se e pensa, isto vai passar, deixa-me ficar aqui um bocadinho. Errado, deve ativar. Nós, ao início do programa, começámos por explicar que os mecanismos que estão na origem do infarto e do AVC são parecidos, mas, no entanto, apesar de nós sabermos que há um grande grupo em que o tal coágulo, o tal trombo se forma no coração e depois vai lá para cima e entope numa artéria que é mais estreitinha, no entanto, o que eu também gostava de deixar como informação para as pessoas é que estamos a falar na doença vascular, cerebral, em que a origem pode estar, e muitas vezes está mesmo no cérebro, ou seja, é nas artérias do cérebro artérias que estão... que vão para o cérebro. Exatamente. E nas artérias do cérebro. E é aí que pode nascer a doença. AVC não é coração, AVC é cérebro. E agora, em relação às idades, que ainda não falámos, obviamente o fator de risco... O maior fator de risco para AVC e o maior fator de risco para demência é a idade. E é o fator de risco que não é modificável. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Por isso, é algo que temos de começar a trabalhar antes, alterando os fatores de risco que, de facto, estão na nossa mão a alterar. Com o envelhecimento populacional, graças a Deus, as condições de saúde são muito melhores do que eram há 20 anos, incomparavelmente melhores do que eram há 50 anos, cada vez se vive mais, até mais tarde, e cada vez a prevalência das doenças que são mais frequentes com a idade aumentam. Por isso, idade, sim senhor, fator de risco para AVC e para demência. Nós temos os fatores de risco, como disseste, não modificável. Também o sexo, há um ligeiro aumento de números nos homens em relação às mulheres. Mas na fase final isso depois... Pronto, também se igualam, mas de facto também é um fator de risco não modificável. A idade, o sexo e a raça, mas de facto todos os outros são modificáveis e é nesses que nós temos que investir. Queria, em jeito de conclusão, e que passasses esta última informação lá para casa. Eu sei que, para além de seres neurologista e trabalhares no final de linha, também fazes este teu trabalho como qualquer médico de família, como qualquer pessoa que trabalha na área da saúde. Quem está no final de linha muitas vezes descura ou não tem tempo, ou por uma questão de trabalho, não se dedica a esta prevenção primordial, que é mais da área dos cuidados primários de saúde. Mas eu sei, tive a oportunidade de já assistir a palestras tuas sobre a área e por isso também é que estás cá. Porque, de facto, o essencial é essa prevenção, certo? Mesmo para os nossos jovens, que um dia serão também técnicos de saúde ou por aí fora, esta que é a mensagem fundamental. Queria que deixasse a última palavra para a população. A última palavra é muito simples, que é comportamentos. Dieta saudável,
temos a fantástica dieta mediterrânea, que é, em termos científicos, perfeitamente validada com a diminuição de uma série de doenças, nomeadamente o AVC e a demência. Atividade física, quanto mais intensa, melhor, mas toda a atividade física é benéfica. Evitar a obesidade, evitar o tabagismo, mantermos ativos, quer em termos de corpo, quer em termos de mente. Evitamos, diminuímos, reduzimos o risco do AVC e da demência. Depois de acontecer, passamos para a reabilitação. E agora, se eu tivesse algum desses 3 sintomas, esses sintomas dos 3 Fs, aqui agora à tua frente, o que é que tu fazias? 112. Não te fazia aqui nada, juro por Deus. É essa a resposta que eu queria ouvir. Porque estas coisas, as pessoas pensam que vamos falar de tratamentos de ponta e vamos falar sobre uma área muito específica, e é uma área muito específica, mas esquecem-se do essencial, do básico. Isto acontece todos os dias e depois as pessoas pegam por instinto no carro e levam a pessoa para o hospital mais próximo e afinal não é neste, é no outro hospital. E perdemos meia hora, que pode ser essencial para salvar uma vida. Queria agradecer-te, Time is brain. Queria agradecer-te mais uma vez. Obrigado. Vamos voltar a estar juntos, com certeza, para falar deste tema ou de outros temas que são do nosso interesse comum. Obrigado. Ok, obrigado. Comigo tenho já o fisiatra, é aqui outra componente, o fisiatra Dr. Jorge Jacinto, diretor de Serviço de Reabilitação de Adulto do Centro de Reabilitação do Alcoitão. Vai-nos falar da sua experiência na reabilitação de um AVC num doente, o AVC recente, e depois no seu acompanhamento. Seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo, Então, obrigado. fala-nos um pouco do seu trabalho, o que é isto da fisiatria, o que é isto de acompanhar um doente com AVC? A fisiatria é uma especialidade médica já bastante antiga em Portugal, tem mais de 60 anos e é aquilo que chamamos hoje em dia mais propriamente medicina física e de reabilitação. Ou seja, é uma especialidade que se centra num trabalho com uma série de profissionais de reabilitação, a que as pessoas estão habituadas a ouvir falar, que são os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os terapeutas da fala, os psicólogos e neuropsicólogos, neste caso em específico, e depois os ortoprotésicos, as assistentes sociais, que trabalham todos em conjunto à volta de um doente e do seu entorno, ou seja, a sua família, os seus cuidadores, para, após um evento, que pode ser um AVC, mas também pode ser um acidente de viação, também pode ser uma doença degenerativa, como por exemplo um Alzheimer, como por exemplo um Parkinson, como por exemplo uma esclerose múltipla. Enfim, situações que a partir de uma determinada altura na vida nos tornam, digamos, mais limitados de alguma forma, ou com as quais nascemos, porque também existe a reabilitação pediátrica que facilita não só o funcionamento das pessoas como o desenvolvimento, não é? E o que nós fazemos é um bocadinho isto, é tentar, antes de tudo e pegando na mesma linha que vínhamos, evitar que haja novos AVCs, é a primeira prioridade. Portanto, temos que fazer a prevenção da recidiva, logo, em conjunto, claro, e com as orientações que já vêm de trás, normalmente, da parte do neurologista. E, por outro lado, potenciar a recuperação de funções que ficaram, digamos, afetadas pela lesão cerebral. Eu costumo dizer que é como um bocadinho como nas feridas, não é? No início a ferida é uma coisa muito grande e muito feia e depois, à medida que vai cicatrizando, ela fica ligeiramente mais pequena. Como também já ficou muito claro, o tamanho do AVC importa e, portanto, ao diminuir o tamanho da lesão, há zonas desse tecido que vão eventualmente começar a funcionar de novo e nós temos que estar lá a ajudar que isso aconteça da melhor maneira e o mais rápido possível. Mas, por outro lado, vai haver algumas zonas que nunca vão funcionar e aí nós vamos estar a ajudar a pessoa a encontrar novas maneiras de ainda desempenhar as suas funções ou ensinar outras pessoas a fazê-las por ela, os cuidadores, ou substituir algumas dessas estruturas que não estão a funcionar bem por outras ajudas técnicas. Por exemplo, muito clássico é o meu olho não funciona muito bem, não há uma maneira de tratar isto, de o fazer funcionar melhor, então eu uso uma ajuda técnica, que são os óculos, que é uma ortótese, na verdade, que compensa a falta de função do meu olho.
Da mesma maneira, nós também fazemos isto. No fundo, isto é a reabilitação. E qual é o nosso fim final? O nosso fim final é que a pessoa possa voltar à vida fora dos hospitais. Mais ativa possível, não é? O mais ativa e o mais possível. satisfatória possível. E isso normalmente passa por se sentir reintegrado no seu meio, fazendo o maior número de coisas possível das que gosta e das que lhe dão prazer. E sentindo que assume de novo o seu papel, quer na família, quer na sociedade, de alguma forma, ainda que possa ser um papel alterado, Claro. ou melhor, um novo papel. Nós vimos na reportagem que nós fizemos, via-se literalmente que a pessoa está conformada. Há aqui também a importância de olharmos sempre para o copo meio cheio. Ok, já não posso fazer voleibol de competição, mas posso caminhar, não é? Ou já não posso ser engenheiro, como era o caso daquele senhor, mas agora tenho tempo para fazer outras coisas e que, se calhar, aquilo que ele tinha como competências enquanto engenheiro permite-lhe desenvolver coisas que ele antes não tinha tempo. Ou até ajudar outras pessoas, como é o caso da associação, por acaso, a Associação do AVC Portugal, em pessoas que já passaram por isso, prestarem informação e ajuda aos outros. E serem agentes de mudança social, serem agentes de pressão dos decisores políticos, serem pessoas que vão dar visibilidade a quem teve um AVC. Quem teve um AVC e ficou com alguma incapacidade não pode desaparecer. Tem que aparecer. Vocês lidam muito, obviamente, de perto com as famílias e com os cuidadores que são fundamentais em todo este processo, como noutras doenças neurológicas ou neurodegenerativas, são fundamentais. Queria saber quais são ainda os principais medos e os mitos em relação ao AVC, esta doença. Olha, eu acho que alguns dos principais medos logo no início que a maioria dos nossos doentes nos mencionam é: eu vou voltar a andar ou não vou voltar a andar, eu vou conseguir mexer o meu braço ou não vou, será que eu posso conduzir outra vez ou não? Isto sobretudo os homens. Aqui ainda temos assim umas pequenas diferenças. As senhoras estão normalmente muito preocupadas em serem muito autónomas no autocuidado, ou seja, não precisarem que ninguém as ajude a vestir e a despir e a lavar, que elas são habituadas também, culturalmente, a serem mais cuidadoras. Mais as cuidadoras e menos. Embora, claro que isto hoje em dia vai variando muito, não é? Claro. Nós acabámos de ouvir dizer que, de facto, a idade é o maior fator de risco, porque de facto é muito mais provável que tenhamos um AVC à medida que a vida avança, mas também há muitas pessoas que têm um AVC muito cedo. Muito jovens. Muito cedo. Eu posso dizer-vos que nós, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, tratamos doentes em regime de internamento, portanto, são aqueles doentes cuja reabilitação deve ser intensiva, multimodal, ou seja, deve ter várias disciplinas a trabalhar todos os dias com aquele doente e, portanto, são os casos habitualmente graves, não é? Ou seja, que deixam limitações graves, deixam sequelas graves. E, infelizmente, temos uma média de 25% de doentes com menos de 50 anos, o que é altíssimo se nós pensarmos que temos um turnover de à volta de 400 doentes com AVC novos por ano. Portanto, ainda é muito. Os números do AVC, quando falamos do AVC, os números são impressionantes. A cada 6 segundos está uma pessoa a ter um AVC e por aí fora. Falou no caráter multimodal, já falámos de leve nessas diferentes especialidades e técnicas terapêuticas que podem dar apoio à fisiatria, nomeadamente terapia da fala, tudo o que é as terapias cognitivo-comportamentais também numa área de reabilitação da pessoa que não consegue, por exemplo, apertar uma camisa com o botão, vai ter que aprender a utilizar o lado esquerdo ou o lado homolateral, por aí fora. No Centro de Alcoitão, obviamente, existem todas estas valências. Queria que falasse um bocadinho sobre elas. Muito bem. Nós, como disse, a nossa equipa tem aquelas valências todas que eu referi e não referi uma, que vou começar agora por ela, que é a enfermagem de reabilitação. Como em todos os hospitais, nós temos uma equipa de enfermagem extensa, porque no fundo é quem está à cabeceira do doente 24 horas por dia, e no nosso caso, uma grande parte destes profissionais são especializados em medicina de reabilitação, ou seja, eles são enfermeiros e depois têm uma especialização extra em reabilitação. E porquê? Porque é preciso saber posicionar especificamente estes doentes, é preciso saber estimulá-los como
para fazerem as coisas da maneira correta, para que aprendam da melhor maneira. E uma das áreas em que os enfermeiros de reabilitação de facto são preponderantes é na reabilitação daquilo que nós chamamos de AVDs, atividades da vida diária, sobretudo as que estão relacionadas com os autocuidados, portanto, em que o doente tem que aprender a sentar-se na cama, e é por isso a que também rolar na trouxemos aqui estes cama. objetos, certo? Exatamente. Alguns, e isto é um exemplo de algumas situações em que o nosso doente não tem capacidade para fazer a tarefa da mesma maneira que fazia antes, isto porque o AVC típico fica com o membro superior mais afetado do que o membro inferior e, portanto, com mais dificuldade em fazer, porque a grande maioria das tarefas que nós fazemos são bimanuais. Aprendemos assim. Claro. As crianças que nascem sem um braço, Adaptam-se. sem problema nenhum, fazem tudo com um só. Mas como nós temos Claro. dois, aprendemos a fazer tudo Quer com os aqui dois uma braços, reaprendizagem. de repente precisamos de aprender. E então, há algumas situações, como Temos aqui alguns destes toques, objetos, não umas sei se posso auxiliares. levantar, Sim, claro que sim. que nos vão ajudar. Por exemplo, um dispositivo como este vai ajudar-nos a, por exemplo, tirar uma meia. Este gancho vai nos enganchar no rebordo da meia e vai facilitar a pessoa a tirar as meias sem ter que se dobrar, porque nestas situações as pessoas têm dificuldade no equilíbrio e, portanto, desequilibrar-se pode ser um risco, pode haver quedas. Este, da mesma maneira, se a pessoa vai ter dificuldade para lavar as costas ou lavar as zonas perineais, por exemplo, os órgãos genitais, etc., temos aqui também um alcançador de objetos, que pode ser para apanhar coisas do chão que caíram, mas também pode ser para chegar a uma prateleira, a uma caneca, por exemplo, que está numa prateleira, etc. Temos aqui depois este auxiliar que chama-se uma faca de Nelson, que é uma faca que corta como as outras, mas que depois tem dentes e que, portanto, o dente rodando pode usá-la como garfo e, portanto, ter a faca e o garfo na mesma mão. Também sabemos, quem come de faca e garfo, que um dos talheres é normalmente para empurrar os alimentos para o garfo e aqui às vezes é difícil. Então o que fazemos é adaptar esta peça branca que está aqui, que é um rebordo de prato, que faz com que o doente, trazendo o alimento até ao rebordo, consegue apanhá-lo bem e não o deixar cair, quer com um alimento destes, com um dispositivo destes, quer como se fosse com uma colher. Por exemplo, estas já são coisas que não têm tanto a ver com os autocuidados e já são feitos pelo terapeuta ocupacional e treinados com o terapeuta ocupacional. Temos ali aquela na caneta. Aqui, que é por exemplo, simples, é uma outra atividade que nós todos vamos tendo cada vez menos, mas que ainda é muito importante e que ainda precisamos de fazer uma coisa que é assinar. E que, para quem tem uma mão que não funciona bem, às vezes fazer a apreensão de uma caneta que é fina normalmente é um movimento difícil. Nós, com um engrossador deste tipo, podem ver, isto é uma coisa que se tira e põe, se adapta e fica mais fácil segurar para fazer a escrita, mas que também pode ser adaptado com outra forma mais redonda, por exemplo, para uma escova de dentes, para ser mais fácil fazer a força suficiente na escova de dentes e etc. Pode-se usar noutros num pente, etc. Em várias situações. Mostrar o panfleto que temos aqui, só para as pessoas terem em casa. Há muita informação. Isto é uma situação que é muito importante e que eu queria muito transmitir, que é que existe esta associação, que é uma associação que não é só de doentes, é uma associação para doentes e profissionais que trabalham à volta do AVC, e que de facto foi fundada há 2 anos atrás. Não quero mais reforçar, os 3 Fs também estão aqui. Tudo aquilo é quase como um resumo do que tivemos agora a falar com o Dr. Fernando. Exatamente. E está tudo disponível na página, desta associação é empoderar as pessoas, ou seja, é capacitar as pessoas que já tiveram um AVC ou que têm algum familiar que tem um AVC para poderem encontrar outros que têm os mesmos problemas, que já superaram problemas, que sabem onde é que se podem resolver esses problemas. Muito obrigado. Também é muito importante. Queria agradecer pela sua vinda cá. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Se tiver dúvidas, já sabe, envie as suas questões para o nosso e-mail em digadoutor@rtp.pt ou na nossa página de Facebook em facebook.com/digadoutorrtp. Aproveite e, se ainda não fez, faça um gosto na nossa página para nos acompanhar nas redes sociais.
No próximo programa vamos falar de vertigens, que são não necessariamente uma doença, mas sim um sintoma. Ou seja, temos o sintoma vertigem, que pode ser ou não uma doença, como um síndrome vertiginoso ou outra doença neurológica ou ainda outras doenças mais raras. Já sabe, eu conto consigo para a próxima consulta aqui sempre na RTP. Até lá já sabe, cuide de si, cuide da sua saúde.